Boa noite, Janaína. Boa noite, Amado. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, professor. Beleza. Opa, eu passei o anfitrião errado, passei para a Amábila. Amábila, se você conseguir passar para a Aline, eu agradeço aqui, que a Aline vai me auxiliar para eu não Tá ter bom, tantas professor. dificuldades. Obrigado. Então, eu vou começar o nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje, né? Acostumado com o semestre passado. Eu quero começar a trabalhar inúmeros exemplos com vocês, mas antes da gente começar a trabalhar esses inúmeros exemplos, eu preciso finalizar algumas coisas, tá? Porque eu falei ali já de sucessão de ordem de vocação hereditária, já falei da figura do descendente, já falei da figura do ascendente, já falei do cônjuge, do companheiro, falei um pouco dos colaterais, isso tudo lá no nosso começo da nossa aula, e já fazendo algumas observações, né? Como algumas regras que nós temos dentro do nosso âmbito do direito da sucessão, e dentro desse todo, eu preciso só fazer uma revisão final para a gente começar a trabalhar os exercícios, tá? Antônio, boa noite. A Jade entrou Oi, também. professor. Então, assim, nós já estudamos a questão dos descendentes, né? O descendente ali, nós temos que o grau mais próximo vai excluir o mais remoto, na ascendência a mesma forma. Dentro, então, da nossa ordem de vocação hereditária, nós temos 3 passos, né? O primeiro passo é olhar para baixo, é verificar se essa pessoa, se esse autor da herança, ele deixou descendentes, mesmo que pré-morto. Se for o caso, nós iremos ali fazer a transferência desse patrimônio para esses descendentes. Se não houver descendentes, nós subiremos, nós olharemos para cima, nós iremos na figura do ascendente. Se houver ascendente, obviamente o ascendente também é até a linha infinita, tá? Mas se tiver o ascendente, maravilha, se transfere o bem para esse ascendente, só deixando claro que, imaginemos, eu, falecido, não tenho filhos, não tenho cônjuge, tenho 100% do meu patrimônio como disponível. Pelo meu lado materno e tanto pelo meu lado paterno, os meus 2 avós, no caso meus 4 avós, né, eles herdarão de forma equivalente meu patrimônio, ou seja, 25% para cada um dos meus avós. Mas se, por exemplo, a minha avó materna for falecida, o meu avô paterno fica com 50%, para não existir uma desproporcionalidade dentro desse inventário. Então, dentro desse exemplo que eu dei, por exemplo, do falecimento do meu avô, eu passo, então, da minha avó, eu passo 50% para o meu avô e os outros 50% fica para os meus avós paternos, tá? Uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês, e aqui nosso terceiro lugar daí, né, é o cônjuge, tá? O cônjuge, ele vai herdar tudo, independentemente do regime de bens, se não houver descendentes e ascendentes possíveis ali para receber essa herança. Lembrando que a linha de descendência e a linha de ascendência é até o infinito. Então, se essa pessoa tiver bisneto, se essa pessoa tiver, enfim, tataravô, o tataravô herda, o bisneto herda, mas se não tiver nenhuma figura do descendente ou de ascendente, o cônjuge vai herdar todo esse patrimônio que é a integralidade do 100%, tá? E isso que eu estou dizendo não se confunde com a concorrência do cônjuge, como vocês bem sabem. O cônjuge, ele vai concorrer com descendente, com ascendente, a gente vai entender isso como funciona na prática, mas ele concorre, via de regra, quase sempre, tá? Ele vai concorrer sempre com os herdeiros, que nós dizemos assim, herdeiros necessários. Se não houver nenhum cônjuge também dentro dessa possibilidade, então a gente olha para baixo, olha para cima, olha para o lado, não tem ninguém, nós podemos olhar ali para os colaterais, né? E os nossos colaterais, lembre-se que para o nosso direito civil é até o 4º grau, né, que a gente considera, e os colaterais, eles são chamados para tomar essa herança se não houver nenhum herdeiro necessário, tá? E, obviamente, que esses colaterais, eles entram nessa figura da herança, e o grau mais próximo também exclui o mais remoto. Então, por exemplo, se você tiver irmãos, por óbvio, seus sobrinhos, se seus irmãos vivos
vivos forem, né, eles não herdarão nada. Então, a gente não tem também, aliás, nós temos a figura do direito de representação na figura dos colaterais, mas dentro da figura dos colaterais, que é a nossa o nosso último lugar da ordem de vocação hereditária, tá? Porque se não tiver esses herdeiros também colaterais, nós passamos dali para o que a gente vai chamar de herança jacente, né? O nosso direito aqui cabível de herança para esses colaterais, é possível sim o direito de representação dos parentes colaterais. Só que existe uma limitação no direito de representação para esses colaterais, que é até o terceiro grau. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que somente os sobrinhos eles podem ali herdar por representação de seus pais, e isso se existirem outros tios sobreviventes que são irmãos do falecido, tá? Então, dentro desse exemplo que eu estava dando, em que eu morro, não tenho descendente, não tenho ascendente, não tenho cônjuge, mas eu tenho a figura de dois irmãos, suponhamos, só que um irmão meu é pré-morto, os meus sobrinhos, eles podem sim entrar com o direito de representação, ou seja, representando esse meu irmão pré-morto, para receber o quinhão cabível a ele. Então, o direito de representação para os parentes colaterais é limitado até o terceiro grau, na regra do artigo 1840 do Código Civil, tá? Por quê? Porque esses sobrinhos, na realidade, eles vão concorrer ali com os irmãos, né? Porque os irmãos eles vão receber por cabeça dentro daqueles termos que eu passei para vocês ontem, e os sobrinhos por estirpe em representação a esse genitor pré-morto, né? Havendo tios e sobrinhos, como eu falei para vocês, estes vão preferir aqueles, né? Ou seja, o tio prevalece em relação aos sobrinhos, tá? Então, dentro dessas regras que eu passei para você, a gente tem a última possibilidade, ou seja, herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge. Fora dessas figuras, nós temos ali a última ordem da vocação hereditária, que é chamado, caso não haja nenhuma dessas figuras, que é os nossos colaterais, limitado até o quarto grau, e os mais próximos excluem os mais remotos, como eu sempre falei para vocês. Mas imaginemos que não existam nem colaterais e não sobrevive nenhum descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, herdeiros legítimos ou testamentários, se for o caso, né? Ou todos os herdeiros, e a gente tem que trabalhar com essa hipótese também, tenham renunciado a essa parte da herança ou tenham sido excluídos ali dessa sucessão, seja por indignidade ou deserdação, são dois elementos que nós estudaremos ainda, nós teremos aqui que essa herança, né, essa integralidade desse patrimônio vai passar dentro de um padrão, de um processo próprio para um ente público, e esse ente público será o ente público da localização em que esses bens se encontram, tá? Isso também é uma regra do Código Civil, é a regra do artigo 1844, tá? Como eu falei para vocês ontem, o princípio da sai-sine não se aplica ao poder público, tá? Então, o nosso poder público ele não é herdeiro, tanto é que ele não vai integrar dentro do nosso artigo 1829, que é o artigo mais importante que nós estudamos até aqui, que é a nossa ordem da vocação hereditária, mas ele é sim um mero sucessor, ou seja, ele só vai ali recolher essa parte dessa herança, né, quando inexistirem herdeiros, tá, habilitados e possíveis. Ou seja, o nosso estado ele vai acabar aparecendo quando não existem herdeiros, e aí sim a herança vai se transmitir para o Estado. E será necessária, eu não vou falar o procedimento nesse primeiro momento para não confundir, a minha intenção hoje é fixação na matéria, dentro de uns pontos que nós já trabalhamos, mas dentro da questão do Estado, nós temos a necessidade de se reconhecer a nossa herança como uma herança jacente, ou seja, é necessário que tenha um primeiro passo, e esse primeiro passo é que exista uma declaração de que esses bens são jacentes, ou seja, são bens vagos, tá? E essa herança jacente, ela vai ter uma natureza jurídica um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Porque ela vai ter uma natureza jurídica de uma entidade com personificação anômala.
Então, quando nós estudamos dentro do direito das obrigações, algumas questões de condomínio, a massa falida no nosso direito empresarial, lá nós temos essa entidade com personificação anômala. E aqui, dentro dessa herança jacente, aparece novamente essa entidade sem uma personificação bem discriminada acerca da natureza jurídica desse instituto, tá? Então, só depois que a titularidade, depois de um prazo, quando nós vamos estudar essa questão, é que será atribuído a esse ente público em que se encontram esses bens uma herança vacante, tá? Ou seja, precisa primeiro fazer uma declaração de uma herança jacente e depois fazer uma declaração de uma herança vacante, tá? E sendo uma herança vacante, nós temos ali a impossibilidade de renúncia pelo ente público de qualquer espécie de algum bem deixado a ele, enfim, seja por algum testamento ou seja, nesse caso, de vacância, né, desse patrimônio, beleza? Então, eu fiz um panorama geral para vocês, para a gente fazer uma trilha que a gente passou até aqui. E agora, como eu prometi para vocês, eu quero, né, trabalhar alguns exercícios de fixação. E se vocês tiverem alguma dificuldade mais específica com algum caso, com outro caso, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar onde está localizado o nosso ponto fraco, vamos dizer assim, e vamos revisitá-lo, tá? Porque eu acho que a gente consegue avançar na a matéria se assim nós fizermos, tá? Então, antes de mais nada, eu fiz até um PowerPoint hoje. Olha, eu não sei fazer PowerPoint, mas hoje eu fiz um PowerPoint. Vocês enxergam bem o PowerPoint aí? Tá dando para ver, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu vou mostrar qual é a metodologia que eu adoto para a resolução de exercícios. Geralmente agora nem tanto para exercícios, mas mais para a parte prática, né, do negócio. Mas antes disso, vamos pegar esse primeiro caso, que é o caso mais comum, né, que nós encontramos na prática, que é o seguinte, né? A concorrência sucessória do cônjuge com o descendente na comunhão parcial de bens. Então, entendam que nosso regime de bens patrimonial, ele será totalmente preponderante para se identificar um elemento, que é um elemento que nós já estudamos, que é a meação desse cônjuge ou companheira sobrevivente, tá? Então, a meação somente será possível de aferi-la a partir do momento em que nós identificarmos o regime de bens adotados pelo casal, tá? Então, por que a gente diz que esse é o caso sucessório mais comum? Por um motivo muito simples, né? Lembre-se que o nosso regime da comunhão parcial de bens é o nosso regime supletivo, nosso regime legal. Ou seja, quando não existe pacto antinupcial no casamento, aplica-se a nosso regime de comunhão parcial, e se não existir um contrato de convivência na união estável, também vai se aplicar aqui o nosso regime da comunhão parcial de bens. Então, galera, não caiam na mística do contrato de namoro. Eu sempre vou puxar um pouco a orelha disso. Se for fazer um contrato de namoro, faça uma escritura pública de reconhecimento de união estável com um contrato de convivência, estipulando o regime da separação convencional, que vai funcionar muito melhor e vai ter um ônus muito, muito menor também lá no futuro, se assim for o interesse das partes ali que estiverem anuindo dentro desse, aspas, contrato de namoro, que é mais uma coisa que, bem, não vou parar por aqui, porque senão vou começar a criticar minha classe. Pois bem, então, deixa eu só tirar aqui um negocinho, porque a Aline está me ajudando hoje, mas aqui eu preciso dar uma lida nos meus casos também, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. A tela fica na tela do PowerPoint. Como é que está aí para vocês? Tá inteira, prof. Tá escuro? Oi? Como que tá? Desculpa. Tá inteira a tela, normal. Ah, tá, maravilha. Então, ó, primeiro caso, ó, João e Maria casaram-se em 2003, muito jovens e sem patrimônio, pelo regime da comunhão parcial de bens.
Da união nasceram 2 filhos, José e Carlos. Em 10 de 2013, João faleceu, deixando um patrimônio de R$ 2 milhões adquirido na constância do casamento. E o falecido deixou bens particulares, porém apenas bens de uso pessoal de pequena monta. Como serão partilhados tais bens, levando em conta a meação e a sucessão. E aqui eu interrompo o meu compartilhamento. Quadro branco novamente. Então, quando a gente estiver diante de algum caso, e são casos assim que acabam aparecendo em primeira fase de OAB, em concurso, enfim, concurso é até mais um pouco de letra de lei, mas o que a gente precisa identificar? E isso é um método que eu faço, vocês não precisam seguir esse método, mas eu acho que ele é funcional. Primeira coisa, ao lado do espaço que vocês tiverem dentro da prova, vocês vão identificar e vão fazer ali a nossa árvore genealógica, entre aspas, ou seja, nós identificaremos todas as relações possíveis de parentesco, tá? Então, no nosso caso, nós temos 2 figuras, 2 genitores e, no caso, 2 filhos, José e Carlos. Então, a primeira coisa que eu faço, né, para resolver esse tipo de questão é identificar o grau de parentesco existente entre as partes dentro de um caso concreto, tá? Então, nós temos a figura do João, a figura de Maria, a figura de José e a figura de Carlos. Então, a primeira parte que a gente tem que elaborar é construir a nossa relação de parentesco, nosso grau de parentesco, aqui se limitando, então, o grau de filiação existente entre as partes, tá? Segunda coisa que eu identifico na questão, regime de bens. Ou seja, se a gente está tratando de um casal e está tratando de uma questão de sucessão, por óbvio que vai existir algum regime de bens no cabeçalho dessa questão. Então, regime de bens. Patrimonial. Nesse caso, o que ele fala para nós? Muitos jovens têm patrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, nós estamos diante de um regime de comunhão parcial de bens. Então, árvore genealógica, regime adotado pelo casal e qual que é o patrimônio que foi adquirido e quando que esse patrimônio foi adquirido. Então, o patrimônio. Esse patrimônio, primeira coisa que a gente tem que identificar é a data. O que ele fala aqui no nosso exercício? Adquirido na constância do casamento, ou seja, então, constância desse casamento. Qual que é o valor do patrimônio? R$ 2 milhões. Então, nós temos aqui a nossa figura, nosso cabeçalho do exercício ilustrado para nós. Então, João, Maria, José e Carlos, regime adotado entre João e Maria, comunhão parcial de bens, esse patrimônio adquirido, que integra ali o patrimônio desse falecido, R$ 2 milhões, e esse patrimônio foi adquirido na constância desse casamento. Tem ali algumas questões ali de bens particulares, mas esses bens particulares eles são irrelevantes para o prosseguimento de eventual inventário, tá? Então, o que acontece dentro desse exercício aqui? O João, ele falece, né? Então, João falece aqui não fala a data, aliás, fala 10/10 de 2013, eles casaram em 2003. Então, a gente tem aqui todos os elementos do nosso exercício. Maria, José e Carlos. Esse patrimônio foi adquirido na constância deste casamento. Se foi adquirido na constância deste casamento, o que nós temos dentro das possibilidades? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente consegue construir isso. Qual que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer? Qual é o valor da meação? Por que qual é o valor da meação? A gente só vai saber qual que é o monte mor, que é o monte partilhável, a partir do momento que a gente excluir o valor da meação. Se nós estamos diante de um caso em que prevalece o regime de comunhão parcial de bens, e nós sabemos que o nosso regime da comunhão parcial de bens é um regime em que se não precisa comprovar, é presumido o esforço comum desse casal, por óbvio que tanto no divórcio, mas esqueçam o divórcio, principalmente aqui nas questões da sucessão,
esse patrimônio constituído durante a constância, ele é partilhável, ele é destacável da metade, ou seja, a gente vai fazer uma meação, nós vamos separar. Lembre-se do próprio termo meação, que faz essa alusão à metade desse patrimônio. Então, se a meação 2 milhões de reais, por óbvio que a meação de Maria é 1 milhão de reais, tá? Então, se a meação de Maria é 1 milhão de reais, o Monte-Mor, como não existem bens particulares, são irrelevantes para o nosso caso, nós chegamos ao valor de 1 milhão de reais, tá? Então, nós temos aqui todas as possibilidades do nosso exercício, tá? Monte-Mor, enfim, meação, etc. O que a gente vai olhar ali para o nosso exercício agora? Ordem de vocação hereditária. Existem descendentes? Nesse caso em concreto, existem. Então, existem descendentes, no caso de José e Carlos. Então, vamos destacar isso. Existem herdeiros. Maria, será que ela tem direito a alguma coisa dessa herança ou não? Nesse primeiro caso, como esses bens, esse patrimônio, foi adquirido durante a constância desse casamento, então se atentem muito a isso, porque existe divergência doutrinária, existe divergência no STJ, só que existe um posicionamento consolidado hoje dentro do Superior Tribunal de Justiça, nosso Tribunal da Cidadania, no seguinte sentido: para o regime de bens da comunhão parcial, os únicos bens que esse cônjuge sobrevivente, esse companheiro sobrevivente, participa, ou seja, concorre da herança, são os bens particulares. Então, são bens particulares. Só existirá a concorrência do cônjuge quando houver bens particulares. Nesse caso em concreto, o patrimônio de 2 milhões de reais adquirido por João foi adquirido na constância do casamento junto com Maria. Então, não é bem particular, é bem comum existente entre o casal. Portanto, Maria não concorre na herança com José e com Carlos. Então, o que vai acontecer? Se o Monte-Mor está em 1 milhão de reais, José possui direito sobre 500 mil reais e, por óbvio, Carlos possui direito sobre 500 mil reais. Então, o que nós temos aqui? Separamos a meação. Existem descendentes? Existem descendentes. Esse patrimônio, quando que ele foi adquirido? Foi adquirido na constância da união, sendo que é um regime de comunhão parcial? Foi adquirido durante a constância. Então, são bens particulares. Portanto, Maria não concorre com José e com Carlos, e aqui nós integramos todo o patrimônio do falecido, cabendo a meação para Maria e cabendo 500 mil para cada herdeiro, nesse caso em concreto, José e Carlos. Por quê? Porque na linha do STJ, no entendimento agora consolidado do STJ, o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente, eles só participam, só concorrem quando dos bens particulares. Tá? A gente vai trabalhar aqui outros exemplos de bens particulares, mas esse é o caso mais comum que vai chegar aí em exercícios, em questões práticas para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender? Se tiver complicado, se os termos estiverem difíceis, falem agora, por favor. Ou pelo menos fale assim, tá dando para... Toca o barco, professor. Tranquilo, professor, pode seguir. Beleza, então. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Tá aparecendo o PowerPoint para você? Não, né? Deixa eu colocar aqui. Então, primeiro caso feito, caso mais comum, né? Segundo caso. Então, é fixação de matéria, tá? Então, nesse segundo caso, é uma concorrência sucessória do companheiro com descendentes comuns. E aqui a gente vai apontar duas soluções para fixação do entendimento. Uma solução anterior ao julgamento do nosso STF em 2017, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, e outro favorável, posterior, melhor dizendo, favorável à tese da inconstitucionalidade desse artigo 1790 do nosso Código Civil. Então, o que diz o cabeçalho? Vamos lá.
João e Maria passaram a viver em união estável em 2003, muito jovens, sem patrimônio e sem a celebração de contrato de convivência. Por que fala sem a celebração de contrato de convivência? Para indicar para nós qual que é o regime de bens patrimonial dentro desse casal. Como não existe contrato de celebração de contrato de convivência, por óbvio é o regime supletivo, comunhão parcial de bens. Dessa união nasceram 2 filhos, José e Carlos. Em mesmo exemplo, 10/10/2013, João faleceu, deixando um patrimônio de 2 milhões de reais, tendo ele adquirido onerosamente na constância da união estável. Como serão partilhados tais bens, levando-se em conta a meação e a sucessão. Beleza? Então, o que nós temos nesse caso, tá? Pois bem, eu não sei se vocês preferem que eu vou fazendo da forma que eu fiz anteriormente, ou eu vou comentando, porque daí depois, quando vocês forem estudar novamente esse vídeo, enfim, vocês vão fazendo anotações de vocês dentro da mesma construção que nós estamos fazendo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um posicionamento anterior à tese de inconstitucionalidade do artigo 1790, que agora houve o posicionamento já do STF pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas antes de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, o que nós tínhamos, né? E aqui é interessante de mostrar para ver quais foram as diferenças entre um posicionamento e outro posicionamento, tá? Dentro do anterior posicionamento do STF, o companheiro ele poderia ser beneficiado em relação ao cônjuge dentro das situações em que todo o patrimônio for adquirido durante o relacionamento. Ponto. Mas a gente não pode negar de forma alguma aqui que dentro dessas possibilidades em que existia ali alguma questão de dificuldade em relação ao próprio reconhecimento de entidades familiares, de uma existência de uma prevalência de uma equivalência de direitos e deveres, de deveres não tanto, mas de direitos principalmente em relação a diferentes entidades familiares, nós tínhamos aqui essa figura da diferenciação do artigo 1790 em detrimento do 1829, que é a nossa ordem de vocação hereditária, que é aplicado agora para as nossas relações aqui envolvendo uniões estáveis, tá? Então, o que nós temos nesse caso? Não existe contrato de convivência. Então, se não existe contrato de convivência, regime da comunhão parcial de bens na regra do artigo 1725 do Código Civil. Pois bem, assim sendo, o que a gente ia assegurar aqui? Nós iríamos assegurar a meação de Maria, que era uma meação de 1 milhão de reais, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma presunção, né, na nossa união estável de esforço comum, então não seria necessário, por mais que fale que ele adquiriu onerosamente tais bens, nós temos uma presunção aqui de esforço comum. Já no tocante à herança, desse caso aqui em concreto, que vai englobar o nosso Monte Mor, que mesmo exemplo que eu estava dando para vocês no primeiro caso, que é 1 milhão de reais, que todos eles foram adquiridos onerosamente dentro dessa união estável, o que a gente ia reconhecer? Nós iríamos reconhecer a concorrência sucessória de Maria em relação aos descendentes comuns, ou seja, aos filhos ali, no caso, José e Carlos. Então, ela concorreria com José e Carlos dentro do artigo 1790, inciso 1º. O artigo 1790 ainda consta no Código Civil, agora faz uma menção à tese de constitucionalidade acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, mas Maria, José e Carlos, eles receberiam R$ 333.333,33, ou seja, cada um ali receberia 1/3 desse Monte Mor do 1 milhão de reais deixados por João, tá? Então, aqui, nesse caso, antes da tese de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, estava muito claro para nós que existia o quê? Existia o direito de meação e existia também o direito de concorrência dessa companheira sobrevivente, tá? Posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos lá? Só relembrando para vocês, nós temos 2 temas importantes, mas
foi declarada em inconstitucionalidade do 1790, então a nossa união estável ela se equiparou ao casamento aqui para fins sucessórios. Então nós tiramos o nosso companheiro do rol do artigo de 1790 e passamos para o rol do artigo 1829 do Código Civil. Então, primeira coisa que a gente tem que assegurar, a meação da Maria, ou seja, R$1 milhão. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Meação da Maria. Então, o que vai acontecer? Se a gente tem uma equiparação depois de acolher essa tese de inconstitucionalidade do Supremo, esse caso ele passa a ser equivalente ao primeiro caso. Entendam isso. Então, o que nós temos? Nós deixamos de colocar a Maria como uma herdeira nesse caso, ela pede a concorrência sucessória e os filhos, no caso José e Carlos, passam a receber R$500 mil desse patrimônio de R$1 milhão, ou seja, cada um recebe a metade desse patrimônio. Por quê? Porque nós tiramos o nosso rol do 1790, inciso 1º, e passamos para o nosso rol do nosso artigo 1829 do Código Civil. Então, o que a gente pode notar aqui? Que com a nossa decisão do Supremo Tribunal Federal, a companheira ela vai receber menos do que ela receberia no sistema anterior. E aqui acaba ficando uma dúvida ali em relação ao argumento de uma vedação ao retrocesso que nós temos dentro da nossa Constituição Federal, que foi lançado até mesmo no voto do ministro Barroso, né, que foi relator de um dos casos. E aqui é um debate que pode ser muito interessante em todos os níveis do nosso direito, principalmente quando a gente elevar o nosso direito civil para o direito civil constitucional, que é algo que vocês sabem muito bem. Então, a gente pode trabalhar isso tanto na graduação, até lá no eventual doutorado, pós-doutorado, para se discutir uma tese de não vedação ao retrocesso, nesse caso aqui, envolvendo essa companheira e esse companheiro posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Deu para entender a diferença entre um e outro? Maravilha. Terceiro caso. Concorrência sucessória do cônjuge com descendentes na comunhão universal de bens. Então, aqui nós temos uma outra figura, né? Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou interromper esse compartilhamento, vou abrir uma tela aqui, que esse caso vale a pena nós pegarmos aqui do começo. Então, vamos ler aqui o cabeçalho. João e Maria se casaram em 1973. Então, o que nós temos? Primeira coisa aqui. 1973, vocês bem sabem que dentro de 1973, o regime supletivo do nosso casamento era o regime da comunhão universal de bens, tá? Então, primeira coisa que nós temos aqui, diferentes do nosso... Deixa eu colocar aqui borracha. Então, primeira coisa que nós temos aqui, regime de bens. Comunhão universal. Então, comunhão universal de bens. Ele, com patrimônio correspondente hoje a R$1 milhão, então, vamos colocar aqui a figura do patrimônio, né? Patrimônio. Então, João, qual que era o patrimônio do João? R$1 milhão. Ele com patrimônio de R$1 milhão. E Maria sem nada, né? Sem nada. Da união nasceram 2 filhos aqui, José e Carlos. Durante o casamento, foi amealhado um patrimônio total de R$5 milhões. Então, patrimônio, aqui eu vou colocar assim, comum, tá? R$5 milhões. R$5 milhões pelo trabalho de ambos. Além disso, João, ele acaba recebendo uma herança no valor de R$3 milhões. Deixa eu tirar isso. R$3 milhões. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado para ver se está tudo certo. R$3 milhões. Pois bem, R$3 milhões. No ano de 2012, então, o João falece aqui em 2012. Ele falece, vítima de infarto. Então, como deve ser distribuído todo esse patrimônio, no caso aqui? Vamos fazer o seguinte. Qual que é a somatória desse patrimônio aqui? Vamos dar uma olhada. 9 milhões?
9 milhões. Nós temos, então, um patrimônio de 9 milhões de reais, tá? Então, vamos lá. Primeira informação, regime da comunhão universal de bens. Como que funciona dentro da ameação, dentro da partilha da comunhão universal de bens? Alguém lembra como é que funciona, mais ou menos? É muito simples, né, na realidade. Então, qual que é a ameação de Maria? Ninguém arrisca? Aqui é fácil, hein? Como a gente está diante do regime da comunhão universal de bens, nós temos aquele princípio, concurso partes fiunt, aquela mancomunhão, aquela ameação de todos os bens adquiridos anterior, depois, recebidos, enfim, de tudo que é lado. Então, dentro desse patrimônio de 9 milhões de reais, a ameação de Maria é 4 milhões e 500 mil reais, tá? Então, se a ameação de Maria é 4 milhões e 500 mil reais, o Monte Mor, deixado pelo falecido, é 4 milhões e 500 mil reais. Então, nós temos aqui um patrimônio de 9 milhões, excluída a ameação, 4 milhões e 500 mil reais, tá? O que nós temos aqui? Nós já temos toda essa divisão para ameação, nós já temos aqui a configuração desse patrimônio e nós vamos verificar que dentro dessa possibilidade, o que nós temos? Que o nosso regime, que é o da comunhão universal de bens, nós não teremos uma concorrência sucessória do cônjuge com os seus descendentes em relação aos bens comuns adquiridos durante o casamento e os bens recebidos por herança. Por quê? Porque esses bens, eles integram a ameação e sobre esses bens não existe qualquer hipótese de sucessão, não existe sucessão. Então, por quê? Quando a gente exclui esses 4 milhões e 500 mil reais, não incide ITCMD, não incide causa-mortes. Ou seja, esse patrimônio cabível a Maria, ele sai do nosso inventário, ele sai da distribuição do patrimônio. Então, nós temos a nossa exclusão desses 4 milhões e 500 mil, só que nós temos os 4 milhões e 500 mil do outro lado, mas nesse caso dessa comunhão universal, Maria ela não vai figurar como herdeira, então ela não vai concorrer com seus filhos, no caso, Carlos e José. Então, como que vai ficar essa figura desse inventário? Maria, eu vou tirar daqui porque vai acabar confundindo. Então, a Maria já está com 4 milhões e 500 mil, José vai ficar com a metade desse patrimônio, ou seja, 2 milhões e 250 mil reais, e o Carlos também 2 milhões e 250 mil reais. Então, dentro do nosso regime da comunhão universal de bens, todos os bens, tudo que entrar dentro desse patrimônio é partilhável na metade em decorrência do regime de bens. Entendam que nada altera até aqui a questão da divisão, da partilha entre os herdeiros, no caso aqui os descendentes. Mas o que está mudando e o que está mudando todo é a ameação da Maria. Então, por isso que é fundamental entender os regimes de bens e entender aqui como que funciona a ameação. Tranquilo? Tá indo? Não tá indo? Vai, não vai, Antônio? Pô, só foi fechando a câmera, daqui a pouco não tem mais. Daqui a pouco, enfim. Vamos lá, então. Professor. Oi. Só uma pergunta. Então, nesse caso, a herança que ele recebeu também entra para a esposa? Entra. No caso de comunhão universal de bens, sim. No caso de comunhão parcial de bens, entenda, agora aqui a gente está discutindo sucessão. Deixa a figura do divórcio, da partilha do divórcio, para o semestre passado. A partir de agora nós estamos diante de um outro fenômeno. No regime da comunhão universal de bens, ela vai ter direito à ameação desse patrimônio. No regime da comunhão parcial de bens, esse patrimônio que advém de uma herança, o que ele é? Ele é um patrimônio que a gente diz patrimônio
próprio, patrimônio único, comum. É um patrimônio que não integra, melhor dizer, não é um patrimônio comum, é um patrimônio que ele não integra o direito de meação. Então, dentro do regime de comunhão parcial de bens, o que nós temos? Nós temos a possibilidade do cônjuge, da companheira, do companheiro, concorrer com os herdeiros diante de um bem recebido através de inventário, tá? Por quê? Porque é um patrimônio que não é comum, é um patrimônio próprio dessa pessoa que faleceu, ou seja, dentro da nossa comunhão parcial de bens, que é regra, o que, sei lá, 90% dos casos, o que nós vamos verificar? Patrimônio adquirido na constância desse casamento ou dessa união estável. Pega esse patrimônio e divide na metade, via de regra, tá? Se esse patrimônio é adquirido pelo casal ali durante a convivência. Tem algum patrimônio anterior a esse casamento, essa união estável, que é direcionado pelo regime da comunhão parcial de bens? Tem. Então, destaca esse patrimônio aqui. Dentro do casamento ou da união estável, existiu algum bem que veio de uma herança que esse falecido, essa falecida recebeu? Tem. Então, patrimônio próprio. Então, você vai excluir isso daí também. Por quê? Quando chega um caso desse para você, primeira coisa que você vai se perguntar, qual que é o valor da ameação dessa pessoa, do cônjuge sobrevivente? O que é a ameação? Dentro do regime da comunhão parcial, esse 50% adquirido na constância dessa união, desse casamento. Já os patrimônios próprios dessa pessoa que faleceu, o que vai acontecer? O cônjuge ou a companheira sobrevivente, concorrerão com os demais herdeiros, tá? Por exemplo, só para ilustrar para vocês, se nós estivéssemos diante de um divórcio, esse patrimônio, ele não entraria dentro da partilha. Entraria somente o patrimônio adquirido ali dentro da constância desse casamento, dessa união estável. Só que aqui não é divórcio. Aqui é herança, aqui são sucessões. Então, não confunda uma coisa com a outra coisa. Por quê? Porque aqui sim, aqui existe uma concorrência para o patrimônio particular desse falecido, dessa falecida. Tranquilo? Edilane? Alô? Será que é Tranquilo, água mesmo? professor, certinho. Beleza. Então, vamos lá. Quarto caso. Concorrência do cônjuge com descendentes do falecido na separação obrigatória de bens. Opa! Ô, professor, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta aqui. No regime universal, o que dá muita confusão é quando os patrimônios vão se misturando, né? Dá uma confusão patrimonial. E aí, quando chega lá no final, não consegue separar a herança do patrimônio, né? Não, na verdade, eu acho que você pode estar confundindo com a separação convencional dos bens. Aqui a gente está tratando do regime da união, da comunhão universal. O da comunhão Tá, não, mas universal eu falo... é o mais fácil de fazer a divisão. Você vai pegar o Não, todo e tudo dividir bem, na não. metade. Não, tudo bem. Eu falo quando o patrimônio, que ele recebe uma herança e o cônjuge não vai ter parte, não vai ter parte da herança. Mas se ele recebe uma casa e vende essa casa, compra outra casa, e vende essa casa e compra, troca no lote, ele mistura com o patrimônio. Sim, mas isso no regime da separação convencional. Da separação convencional é bem específico, porque vai existir a concorrência do cônjuge com os demais herdeiros, mas a figura da meação ela é bem diferente, né? Então, por exemplo, num divórcio em que existe uma separação convencional, a gente não discute praticamente nada. A gente vai olhar, por exemplo, quem que é o proprietário de determinado bem e vai se determinar ali essa divisão, né? O que é seu, o que é meu e cada um por um lado, né? Então, não... Só que isso é no regime da separação convencional. Aqui, agora, por exemplo, nesse caso, eu vou trabalhar com vocês o regime da separação obrigatória de bens, tá?
E esse regime da separação obrigatória de bens, por sinal, é o regime, é até um spoiler, né? Porque é a atividade que eu passei para vocês no nosso trabalho. Então, depois nós estudaremos o regime da separação convencional de bens aqui dentro da sucessão, mas por enquanto vamos ficar aqui no regime da separação obrigatória. Então eu boiei, que eu não entendi. No caso anterior, não foi falado do patrimônio que o cônjuge lá recebeu, lá de uma herança, a esposa não pega, não é isso? Não, ela pega. Ela pega metade. Comunhão universal. Ela não pega quando... Qualquer outro regime ela não pega, na verdade. Qualquer outro regime ela não pega. Isso. Então vamos pensar em qualquer outro regime que ela não pega. E o esposo recebeu lá uma casa, ou o que for. Mas se ele fez vários negócios dessa casa, não dá uma confusão patrimonial? Não, na verdade, o que vai acontecer? Vai depender muito do regime de bens adotados. Se for o caso mais comum, que é o regime da comunhão parcial de bens, porque o da separação convencional é algo que está assim, tá caindo muito em desuso. Mas assim, vamos usar o regime mais comum, que é o regime da separação da comunhão parcial. O que nós temos? Nós temos a figura A e a figura B. Figura A e figura B vai lá, durante a constância desse casamento, adquire um patrimônio de R$1 milhão. Beleza? Só que essa figura A, ela acaba recebendo um dinheiro de herança em, sei lá, R$2 milhões. Se essa pessoa A falece e não faz nada, ou seja, fica com esse patrimônio, a gente vai chegar no seu exemplo, mas ela fica com esse patrimônio, o que será feito? Pegará a figura de B e separará a meação dela, ou seja, dentro de R$1 milhão adquirido na constância dessa união existente entre A e B, meação dela 500 mil. Então separa 500 mil e os outros 500 mil que faz parte ali dentro desse patrimônio. Deixa eu até desenhar esse caso aqui para a gente entender, que eu acho que fica mais didático. Então, deixa eu limpar tudo aqui. Que daí a gente já fecha a aula. Então, vamos lá. Nós temos aqui vamos colocar... Daqui, obviamente, que vai mudar a fração, vai mudar a proporção, mas no final, isso é só uma questão de matemática, mas vamos fazer o seguinte, tá? Três descendentes. Então, 3 descendentes. Nossa, agora o quadro faz uma falta que vocês não têm ideia. Então, nós temos A, nós temos B, nós temos C, D e E. Regime. Comunhão parcial. Então, dentro do exemplo que eu falei para você, patrimônio comum adquirido dentro da constância do casamento, R$1 milhão. Tranquilo? Só que esse A recebe uma herança de, vamos colocar aqui, R$4 milhões. O que aconteceria? Se A e B divorciassem, A ficaria com 500 mil do direito de meação dele em relação ao divórcio e B não teria direito a nada em relação à herança, porque é um patrimônio próprio dessa pessoa de A. Tranquilo? Então, B não poderia reclamar absolutamente nada. Então, quando você pega uma herança de 4 milhões e vai pega esse valor, vai fazendo alienação, vai trocando bens, isso tudo é patrimônio próprio e não vai integrar dentro do patrimônio comum. Então, B não tem direito a absolutamente nada de A em divórcio. Tranquilo? Estamos diante agora das sucessões. Então, vamos imaginar que A venha a falecer. Então, A bateu as botas. O que nós temos, então? B, cônjuge sobrevivente. C, D e E, filhos, descendentes comuns entre ambos. Tá? Então, primeira pergunta que tem que se fazer. Qual é o valor da meação? Qual que é o valor da meação? Se lá, dentro do nosso divórcio, eram 500 mil reais, aqui isso não vai mudar. Então, 500 mil reais também. O que vai mudar aqui?
Dentro dessa interpretação majoritária eu não gosto, mas consolidada do Superior Tribunal de Justiça, B, ele não concorre com A para os bens comuns. Então, B não é herdeiro de A no bem comum existente entre eles. Então, vamos colocar aqui, Montemor, nós totalizamos aqui 4.500.000 reais, correto? Porque nós temos os 500 mil que recebemos ali da ameação, mais os 4 milhões que é um patrimônio próprio de A. Então, agora a gente vai fazer alguns cálculos. Por quê? Porque o STJ vai falar para nós que B não concorre com C, D e E para os bens comuns, mas para os bens particulares concorre em igual espécie. Tá? Nós temos uma regrinha diferente do 1/4, mas depois a gente vai explicar isso. Mas o que o STJ determina? Bens particulares, o cônjuge sobrevivente concorre aqui com os descendentes, tá? Em igual forma. Então, C, D e E, o que eles... Oi. Não, deixa, depois eu pergunto, não vai atrapalhar o raciocínio. Tá. Então, C, D e E, o que eles já têm, entre aspas, garantido? O patrimônio que já foi excluído da ameação, ou seja, os 500 mil reais. Então, 500 mil reais a gente vai dividir em 3. Por quê? São 3 herdeiros. Então, o que nós temos aqui num primeiro momento? C, D e E acabam recebendo, num primeiro momento, 166, 666, 67. 66, enfim. Ou seja, 16,6%, porque nós temos os 50% desse patrimônio comum dividido em 3. E aí agora a gente vai dar o foco ali para esse patrimônio próprio deixado por A, ou seja, os 4 milhões de reais. Dentro dos 4 milhões de reais, existirá uma concorrência entre todos os elementos dessa relação de parentesco, ou seja, B vai concorrer com C, com D e com E. Esse patrimônio adveio de herança, patrimônio próprio, vai concorrer. Esse patrimônio adveio de herança e foi adquirindo outros patrimônios com esse direito, também não importa, porque B vai ser considerado para o nosso Superior Tribunal de Justiça como herdeiro com direito de concorrência em relação aos bens particulares de A. Então, o que nós temos? Os 4 milhões de reais serão divididos, na verdade, em 4, correto? Então, B, C, D e E vão receber aqui 1 milhão de reais cada um. Então, no final das contas, o que vai acabar acontecendo? Aqui vai ser o resultado final. B vai receber 500 mil reais da ameação, correto? Que já foi excluído, mais 1 milhão de reais que acaba cabendo a ela, né? Em relação a essa concorrência com os demais herdeiros. C, D e E acabam recebendo os 1 milhão de reais, né? Mais os nossos 166.666,66. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando você somar todo esse patrimônio, você chega no patrimônio final. E é isso que a gente tem hoje para o nosso regime da comunhão parcial, decorrente ali de patrimônio comum e patrimônio particular. Na separação convencional, isso será diferente, por quê? Porque aqui, no nosso direito de meação, a gente vai acabar excluindo tudo, né? Porque se o patrimônio estivesse somente em nome de A, nós vamos discutir até mesmo um direito de concorrência com os demais herdeiros, só que deixa isso para a aula de amanhã, que a gente já estourou 3 minutos, mas a gente vai trabalhar essa construção, tá, Alisson? Eu acho que eu consegui te responder, mas se ficou alguma dúvida, a gente vai trabalhando aí no decorrer, tá? Mas eu acho que foi boa essa sua... Eu até antecipei um pouco, mas eu acho que foi boa para a gente dar um panorama final para fechar a aula de hoje, tá? Acho que o Pedro tinha uma pergunta, Pedro? Quem que era aqui? Eu, professor. Não, eu ia perguntar uma coisa e o senhor acabou já respondendo. Opa, maravilha, então. Então, galera... Eu fico perguntando, professor, porque na realidade eu sei que está estourado o tempo, mas pelo que eu vi no direito até agora, essa é uma das matérias mais importantes.
Sim. E o que eu vejo de advogado todo dia chegando no cartório, assim, estão perdidos, entendeu? Advogado, ele não sabe que cônjuge sobrevivente concorre com bem particular. Não Isso. sabe. Não sabe. Isso aí. Advogado não sabe o que é direito real de habitação. Não, assim, não é criticar a classe, mas assim, sucessões, claro, é uma parte, Não, assim, é difícil de entender a essência. Mas quando você pega o raciocínio, as coisas elas vão variar, só que elas vão variar dentro de uma regra que, se você montar esse esquema que eu coloquei aqui para vocês, vocês conseguem responder assim casos práticos. Então, por exemplo, eu tenho, agora mesmo eu estou fazendo o lançamento da declaração do ITCMD Web de um caso que é exatamente assim, é um patrimônio em que existe uma concorrência entre cônjuge sobrevivente com os descendentes, porque existe um patrimônio que veio da herança e alguns patrimônios que acabaram existindo, adquiridos, na constância desse casamento. Só que, assim, a gente faz isso parecer. Só que, imagina, tem menor no meio, por isso que eu estou fazendo na via judicial. Mas o Ministério Público ele não vai ficar ali olhando para a partilha para ver se de fato está tudo certinho, se o advogado fez o plano de partilha corretamente ou não. E assim, a gente se depara, infelizmente, com muita coisa que é muito complicado, né? Muito complicado. Por isso que briga de herdeiro é igual briga de patrimônio de marido e mulher. A gente já sabe qual que vai ser o resultado final. O resto é só para prolongar no tempo para ver se dá alguma coisa a mais. Então, obrigado, ainda mais gente. que é um tipo de ação, professor, que sempre surge, às vezes, para o advogado que não atua na área, acaba surgindo essa ação e o cara não deixa passar. A gente pega na prática, na defensoria, muitos erros de divisão, ainda mais quando entra a representação, é cada absurdo que a gente vê. Everson, infelizmente, assim, a tabela da OAB para inventário extra e que acaba seguindo o judicial, consensual, tem um mínimo de 5% em relação ao patrimônio, ao Monte Mori, excluindo a ameação. Cara, eu vi já advogado pegando, assim, inventário, assim, um patrimônio considerável, vai, R$500 mil, alguma coisa assim, já excluído a ameação, e o cara cobra R$1.500, R$2.000. E aí é isso, você vê assim, muitas vezes na prática, até é engraçado, porque tem alguns professores meus também, que pega lá direito penal, o cara é muito especialista em direito penal, crime de colarinho branco, o cara manja demais, e aí ele faz uma parte do direito civil. Qual que é a parte do direito civil? Tem lá o dano extrapatrimonial, que acaba sendo dano moral, que às vezes entra, mas aparece sucessões. Então, assim, não é desconfiar da qualidade, mas existem especificidades, como em qualquer outro ramo do direito. E quem não sabe, enfim, aí vai lá para a defensoria para o Everson resolver o problema do povo. Então, é muita responsabilidade. Por isso que, quando você analisa patrimônios altos e uma porcentagem desse patrimônio, é porque você tem muita responsabilidade no seu serviço. Então, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que fazer uma boa divisão, você, enfim, tem a questão do imposto. Hoje em dia, a gente faz o lançamento do imposto. Então, são uma série de questões que o advogado, a advogada, necessitam ter na prática, o que justifica o valor das questões de sucessão serem altos, né? E se eles são altos é pela responsabilidade que tem. Então, o advogado, dentro das dificuldades que nós temos dentro do mercado de trabalho, que cobra muito baixo, ele acaba não sabendo a responsabilidade que tem, aí vai para representação, enfim. Galera, tá estourado o tempo, eu não vou fazer chamada, só queria agradecer a Aline. A Aline me ajudou muito aqui.